O ano passado, por conta da pandemia, todo mundo ficou em casa, graças a Deus, porém esqueceu que tinha que fazer mamografia, densitometria óssea, ir ao dentista. Então hoje estamos recebendo novamente o Dr. Rodrigo Bueno de Moraes, que vai nos contar, está seguro ir a um consultório dentário? Como que eu verifico se eu estou realmente segura naquele ambiente? Que medidas que aquele ambiente ou aquele profissional deve ter tomado? Porque nós já fizemos, afinal, uma pauta dizendo que a boca é a porta de entrada e que tem um monte de fechadura para aquela chave do coronavírus, né? Que é cheio de espinhos, né? Vamos dizer assim, mas aquilo é como se fosse uma chave. Então, nós temos várias fechaduras na boca. Então, como que é? Como pode isso, doutora? Na realidade, né, mais uma vez agradecendo, né, a Canção 9, a doutora Gisela Savioli pela acolhida, né, sim, é absolutamente seguro e é um dever que não mudou com a pandemia, como a doutora Gisela bem disse, os problemas de saúde continuam existindo, eles continuam comprometendo a qualidade de vida das pessoas, continuam colocando a vida das pessoas em risco, sejam eles problemas médicos, odontológicos, de fisioterapia. Então, o que você tem que observar? Primeiro, eu tenho que enaltecer o trabalho dos meus colegas da área de odontologia, pois rapidamente nós respondemos a esse desafio. Foi. A questão da biossegurança, né? Todo mundo hoje fala de EPI, usa esse termo EPI, é Equipamento de Proteção Individual. Então, é o equipamento que a gente usa, é o gorro, é a máscara, essa máscara facial que a gente chama de face shield, né? A máscara N95, que é essa máscara que veda totalmente, né, uma passagem mais perigosa, né, de trocas, principalmente porque a odontologia é feita muito próxima do paciente, né, a relação do paciente com o profissional muito próxima. Então, quando você olha hoje um cirurgião dentista trabalhando, ele parece até um astronauta. É verdade. Né, dada o requinte da sua proteção individual. Isso tudo é para a proteção do profissional e do paciente também. Além disso, as normas de segurança também passaram a incluir alguns cuidados, por exemplo, no manejo da própria sala de atendimento pelo risco envolvido e inerente ao coronavírus. Mas para a gente não foi difícil isso, doutora Gisela, porque nós já éramos muito cuidadosos nesse sentido. Então, foram adequações, sem sombra de dúvida. Eu gosto de dizer que para cada paciente que a gente atende, a gente tem que ter um intervalo de um outro paciente não atendido. Para quê? Para que haja uma disseminação no ar daquelas substâncias indesejadas que são muitas vezes provocadas pelo aerosol. E aí a gente pode entrar no mérito de uma questão que, que se tornou a grande questão na mídia, né? O aerosol, ele impossibilita, eu não posso ir no dentista porque o aerosol eu vou me... Então, quando que é esse aerosol, né, que todo mundo fala? Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente atende o paciente, primeiro a gente sabe que o coronavírus vive e vive muito bem na boca, vive na garganta, vive no nariz, e é justamente com essas áreas que a gente lida no atendimento odontológico, principalmente boca, né, e o trato orofaríngeo. A boca, através da saliva, ela emite muitas gotículas. Quando você vai pegar, por exemplo, uma peça para polir um dente, por exemplo, você faz com que aquelas gotículas possam se disseminar pelo ambiente. Entendi. Quando eu vou usar aquele motorzinho, o famoso motorzinho, né, que é tão, né, impressionante para as pessoas, esse motorzinho, para que ele não aqueça o dente, muitas vezes ele é refrigerado por água. Exato. Então, o que acontece? Hoje a gente reduz um pouco essa refrigeração, a gente diminui a intensidade para não ficar aquele spray tão violento, tão intenso, mas esse spray é necessário sim para o resfriamento do dente, para a gente não gerar uma inflamação do canal do dente no momento que a gente está manuseando o dente. Então é importante aquela peça estar refrigerada. E o encontro dessa água do motorzinho com as gotículas da saliva da boca gera um spray. E esse spray é disseminado pelo ambiente do consultório, o famoso aerosol. Quando a gente vai fazer uma limpeza do paciente também, que usa aquele aparelho de ultrassom, isso pode se disseminar. Enfim, o aerosol é considerado hoje o grande vilão. Mas, na realidade, quando a gente... acabou de surgir um estudo muito interessante, e esse estudo foi publicado recentemente, falando assim, aí vem a questão do que a gente fala, doutora Gisela, é a interpretação leiga da ciência. Isso é um perigo, gente. Dentistas não, consultório odontológico, dentistas principalmente, não estão submetidos ao perigo do aerosol. É verdade.
a gente tem menos perigo do aerosol. Por quê? Por conta daquilo que a gente já conversou nos programas anteriores, que diz respeito ao bochecho antisséptico, que diminui a carga de vírus existente eventualmente na boca de um infectado assintomático, a gente não sabe quem está infectado muitas vezes, mas se ele fizer o gargarejo e o bochecho com antisséptico, repetindo, cloreto de cetilpiridino ou clorexidina, gargarejo e bochecho, por até 2 horas, ele tem uma redução significativa da carga viral, tornando esse aerosol menos perigoso ao ambiente. Então, essa é uma medida de cunho científico que nós fazemos para a proteção não só daquele paciente que está na cadeira, como de nós próprios. E eu posso falar, ninguém está livre de ser contagiado por essa doença, mas eu já fiz 6 testes. E se tem alguém que trabalha com exposição diária, eu fiz 6 testes de Covid RT-PCR, aquele do cotonete. Ai, horrível aquele. Eu não tive nenhum registro positivo até hoje. Glória a Deus. Trabalhando disso, glória a Deus. O que não significa que eu não poderia ter pego de outras formas. Com certeza. Porque o que eu quero dizer para as pessoas é que muito mais perigoso do que ir ao dentista andar no carro de frota, nada contra o pessoal de carro de frota, mas eu te entendo. Ir ao mercado e pegar em algum objeto ali que não esteja... Sim. Por isso que a gente tem que estar sempre com isso na mão, por isso que a gente tem que estar sempre com a máscara, Sim. porque a gente vai precisar passar por essas coisas. Exato. E o consultório odontológico não é diferente. Sim. A gente precisa passar pelo consultório odontológico e eu posso dizer sim, que os colegas de odontologia do Brasil inteiro estão preparados para receber com todo o conforto, com todo o carinho e com toda a competência, por todo esse cuidado na biossegurança, que é a segurança do ambiente que a gente proporciona ao paciente, na defesa do melhor atendimento odontológico e seguro desses pacientes. É fantástico, porque realmente a gente chega no consultório, o pessoal oferece, né, a assistente, né, podia fazer um bochecho e oferece como chama? O antisséptico. O antisséptico, né? Aí você pensa, é para ficar com um hálito legal para o dentista. Não, é para justamente baixar a carga viral. Olha que coisa mais interessante. Bom, então vamos voltar a frequentar os consultórios dos nossos dentistas com tranquilidade. Hoje a gente sabe que é uma tônica, entendeu? Então, fique tranquila. E você recomenda, por exemplo, sei lá, eu sei que está todo mundo fazendo o seu melhor, mas tem alguns detalhes que a população pode estar verificando se Sim. aquele consultório está adequado ou não? Muito importante. Quando o paciente hoje chega ao consultório, a gente tem por padrão, assim como qualquer ambiente, né? Quando chega num shopping, a aferição da temperatura do paciente. A gente usa o oxímetro para ver se o nível de oxigenação do paciente está adequado também. E a gente faz uma entrevista com o paciente sempre antes dele adentrar a sala de atendimento. Nessa entrevista a gente pergunta se ele teve contato, se ele sabe se ele teve contato com alguém que recentemente acusou o Covid, né, um registro positivo para a Covid-19. Então há uma triagem, uma anamnese de triagem. A partir do momento que ele passou por essa triagem inicial, ele pode adentrar o recinto do consultório e aí ele recebe o seu antisséptico para fazer a desinfecção, para que ele entre de uma forma que seja segura não só a ele, mas a toda a equipe do consultório, né? Os assistentes Perfeito. de atendimento e ao cirurgião dentista. Fantástico. É isso. Então, se você vai a um consultório que não teve esse roteiro, então vamos, né, ficar um pouquinho preocupados. Ou então, colaborar e dizer, nossa, eu assisti uma entrevista no programa Mais Saúde e manda o link. Porque quantas vezes a gente fala aqui algumas novidades, apesar que essa não é, mas quantas vezes nós não falamos algumas novidades nevrálgicas e eu falo, manda o link para o profissional. E, gente, já tive profissional me ligando, dizendo, olha, que importante essa informação, eu não tinha acesso. Olha, incrível isso, né? É uma atitude de carinho com o próprio profissional, né? Não tenha dúvida. Muito legal. É uma caridade cristã, como a gente fala. Bom, doutor Rodrigo, adoramos essa pauta, viu? Muito obrigada e, gente, mandando um beijo lá para Portugal, né? Não esquecer dos nossos irmãos portugueses. Vocês também mandem e-mail aqui pra gente, ó. tvcn.saopaulo@cançãonova.com e conte pra gente o que você quer saber, que pauta você gostaria, porque esse programa aqui é feito para você e para vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.